Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e eu gosto tanto de mangás que eu resolvi fazer este canal. Hoje iremos falar de Akane Banashi, capítulo 4. Mas antes disso, vamos jogar um jogo? O jogo é o seguinte: eu falo um nome, tá? Eu vou dar boas-vindas a uma certa pessoa e se você compartilha o mesmo nome que essa pessoa, você é obrigado a se inscrever no canal, tá certo? Ok? Então vamos lá. Bem-vindo, Pedro! Então, se você se chama Pedro, se inscreve aí no canal e vamos ao capítulo. Mais uma vez, começamos o capítulo com a introdução de um novo personagem, mais ou menos como foi no capítulo 2. Porém, dessa vez, esse novo personagem é muito bem-vindo. A forma como o autor apresentou esse personagem foi bem melhor do que a forma como ele apresentou o Guri Senpai. O personagem em questão é o Rakugouka, que estava atrasado no capítulo passado. Nós vemos o porquê ele se atrasou, ele surge na cafeteria e ao invés de encontrar uma plateia irritada ou entediada por ter que esperar tanto ele é surpreendido por uma ovação. Observando a apresentação da Akane a partir do ponto que o último capítulo terminou, né? Então a gente não acompanha o resto da história, a gente pula no tempo para ela terminando sua apresentação. Então é surpreendida por esse cara dizendo que foi uma apresentação incrível e agradecendo por ter esquentado a plateia por ele. A Akane definitivamente conseguiu devorar a plateia. Isso definitivamente foi uma vitória. E o Hirohiko Araki, no seu livro Mangá, Teoria e Prática, diz que um protagonista não pode perder, né? Ou melhor, não é que não possa perder, mas ele não pode decair. O desenvolvimento narrativo de um protagonista, ele tem que ser ou ascendente ou descendente. Ele nunca pode ascender e então dar uma derrota pra cair e aí depois ascender de novo, né? Pelo menos essa é a teoria do mangá que o Araki, o autor de Jojo, escreveu, né? E a Akane definitivamente ganhou a plateia. Porém, entretanto, todavia, Arakawa chegou e roubou a plateia dela. Ninguém mais lembrava da Akane quando a apresentação dele terminou. E isso definitivamente foi uma derrota, né? Porque a Akane perdeu pro Arakawa como Rakugou. Porém, vê por esse lado, né? O objetivo da Akane naquele momento não era derrotar o Rakugouka que ia apresentar depois dela, nem fazer uma apresentação melhor que ele. Era vencer o nervosismo. Ela estava nervosa, ela conseguiu superar esse nervosismo e fez uma apresentação que ela ficou satisfeita consigo mesma. Porém, agora temos um novo desafio, que é uma rivalidade entre os Rakugoukas, né? Superado esse nervosismo inicial, nós podemos finalmente entrar no mundo profissional de Rakugou. Eu mesmo já usei uma técnica parecida como essa de derrotas no meu quadrinho Honra, link na descrição. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. O melhor de tudo é como esse autor conseguiu amarrar esse capítulo na narrativa geral, né? O Rakugouka que se apresentou não era apenas um Rakugouka qualquer, ele era o discípulo do cara que expulsou o pai dela da profissão, né? Então nós temos essa primeira rivalidade do tipo, bom, o cara que você recebeu aula é o meu inimigo pessoal, e ela recebendo elogios dele acaba sendo uma pequena vitória a mais pra ela. O cara que é uma extensão do antagonista acaba dando a ela motivação pra entrar no meio profissional de Rakugou. Também vemos o objetivo final desse antagonista, que é revolucionar o mundo do Rakugou. Decepcionado de como a arte do Rakugou não está evoluindo, está estagnada, ele está tentando revolucionar através de discípulos, né? Então ele está criando discípulos para evoluir a arte do Rakugou. E ela está indo não contra o objetivo dele, porém contra os alunos dele. Não é como tu gostaria, mas é como as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. Ao menos essa é a minha leitura da situação desse capítulo. Já a arte de Akane Banashi, como sempre, está maravilhosa. As expressões desse novo personagem são, assim, ó, magníficas. Eu realmente não tenho como descrever a não ser mostrar. Olha isso, que magnífico, né? A mudança de um cara sexy para um cara mais bobo, né? Também a forma como ele expressa nas palavras, nos balões. Genial. Não tenho pontos negativos para arte. Entretanto, esse capítulo narrativamente tem alguns soluços. Um dos maiores problemas desse mangá, na minha opinião, é a velocidade. Isso pode soar um pouco estranho pra ti, já que eu comentei que justamente tá tudo amarrado e tudo mais, isso é um ponto positivo. Porém, a velocidade do desenvolvimento narrativo, eu acho que tá muito acelerado, já amarrando esse cara com o antagonista e apresentando o objetivo do antagonista através desse outro personagem que não é um antagonista. Então, eu vou usar essa oportunidade
para reclamar um pouco do status quo da Jump, que isso eu acho que é mais um problema da Jump atual do que do autor em si, né? Das habilidades do autor de contar uma história. Como funcionavam os mangás de antigamente, mais ou menos até os anos 90, início dos anos 2000. Tinha um capítulo introdutório, né? Uma origem do personagem, uma origem da história, e então nós tínhamos pequenas missões, né? Uns capítulos descartáveis, por assim dizer, em que iriam aprofundar um pouco mais o personagem para nós, os leitores. Esses capítulos descartáveis tinham um propósito de agarrar os leitores novos, né? Então, se alguém não leu o primeiro capítulo, ele já conseguia entender mais ou menos a história a partir do terceiro, do quarto, porque ele sai numa revista semanal, né, toda semana, então era muito mais focado na experiência de ler semanalmente do que no tankobon, né, o tudo fechado. Só que a Jump teve uma mudança de diretor recentemente. Um cara que é muito mais focado no digital. Um cara muito mais focado na tecnologia. E ele veio para mudar as coisas. Então como é que funcionam os capítulos agora? Na gestão dele, acabou essa história de capítulos inúteis. O que efetivamente aconteceu com o advento disso é que o leitor perdeu a chance de se conectar com personagens secundários, de se conectar com outros personagens e de ver o protagonista em situações diversas, né? Como ele reage com isso, como ele reage com aquilo, numa situação de amor, como é que vai ser, numa situação mais de inimizade, como é que ele sente raiva, como é que ele age sob pressão. Então nós perdemos tudo isso em prol de já inserir a narrativa imediatamente. Vai o tempo todo, ultimamente, né? E isso não é exatamente um problema para mangás de drama acabar sendo. Só para vocês terem uma ideia, o capítulo 8 de Yu Yu Hakusho é o capítulo em que o Yusuke ressuscita por um dia. Para quem não conhece Yu Yu Hakusho, eu vou resumir rapidamente para vocês. Por favor, não pula aqui, é bem rapidinho. Yu Yu Hakusho conta a história de Yusuke, um delinquente que foi atropelado depois de ter salvo uma criança. Porém, justamente por sua ação de ter resgatado a criança foi tão diferente da sua personalidade, ninguém esperava isso dele, foi dada a ele uma segunda chance dele ressuscitar. Então, são dadas essas pequenas missões para ver se ele realmente merece essa segunda chance de vida. E o capítulo 8 continua com essas missões, em que ele ressuscita por um dia. Então, apresenta o que o personagem iria fazer caso ele fosse ressuscitado. Ele iria continuar sendo um delinquente, dando surra em gente inocente. Ele iria mudar, será? Só que tem um porém, né? Ele é ressuscitado por um dia, porém ele não pode entrar em contato com as pessoas de que ele tanto gosta. As pessoas que tinham contato com ele. Caso isso aconteça, ele nunca mais vai poder ressuscitar, morrendo efetivamente, né? Como podem ter notado, as consequências desse capítulo são altas demais. Caso ele entre em contato, ele vai morrer, nunca mais vai voltar. Ou seja, ele não vai entrar em contato, a gente já pode garantir isso. Porém, a reviravolta está em como ele irá resolver as situações sem entrar em contato direto com essas pessoas. Porque ele vai gerar problemas para essas pessoas e ele vai ter que resolver esses problemas. Então é um capítulo que é interessante, porém ele não desenvolve a trama, ele não desenvolve a narrativa diretamente. Mas como podem ver, a gente entende muito melhor o personagem, não só o protagonista, mas os personagens secundários, né? Como é que eles reagem com essas situações. Quem aqui, por exemplo, não lembra o capítulo do Coabra tendo que passar na prova? É incrível o capítulo, maravilhoso. Ele conta uma história com início, meio e fim, e ele não desenvolve a trama, mas é um ótimo capítulo. E a gente acaba tendo mais empatia para esses personagens secundários. O que eu quis demonstrar com esse exemplo do Yu Yu Hakusho acaba perdendo a oportunidade do leitor de se conectar com os outros personagens, não apenas o protagonista, mas os personagens secundários. Eu quero saber mais do Gris-senpai, eu quero saber mais do Arakawa. Porém, o que esse capítulo 4 me fez pensar um pouco foi justamente desse novo formato da Jump. E como esse formato pode prejudicar histórias como a Kanebanashi. Pode ser inclusive por isso que tem tanto mangá sendo cancelado, que tinham muito potencial. Por exemplo, o Red Hood, né? A guilda do Red Hood. Que eu tava gostando muito, porém, infelizmente, foi cancelado. Justamente porque ele entrava nessas missões de capítulos inúteis. Mas enfim, aqui é a análise da Kanebanashi, não da Jump em geral. Quero agradecer a todo mundo que ficou pra essa análise da Jump como um todo, né? Mas, resumindo o capítulo aqui, nós tivemos a introdução do rival principal, ou o Guardião do Limiar, como Vogler diz em seu livro Jornada do Escritor. Vimos também o nível que a Kane precisa chegar para conseguir
rivalizar com os outros personagens, com os desafios que estão por vir. E agora entramos no ramo profissional de Hirakugo. Nós agora vamos entrar na narrativa como um todo, né, na história geral. Esse foi um capítulo, definitivamente foi um capítulo, né? Teve páginas, teve quadros, teve palavras. Nada muito espetacular do ponto de vista narrativo, mas com uma arte acima da média. Muito bonito. 6 de 10. Eu só não dou, sendo que 5 seria... foi legal. 6 foi legal e a arte foi legal. Tipo, foi bonita, eu me diverti. Eu não sei exatamente o que eu estava esperando desse capítulo, mas definitivamente não superou as expectativas, assim como não foi inferior às minhas expectativas. Foi... Foi ok. Foi um capítulo, como eu disse, né? 6 cascas de nozes de 10 para Akane Banashi, capítulo 4. Vamos ver como é que vai ser o próximo capítulo. Será que vai ser cancelado? Não sei, mas pelo que eu tô vendo, Akane Banashi não tá indo tão longe assim. Do ponto de vista narrativo, ele não tá criando um hype em cima. E como podem ver, o capítulo não me animou muito. Não sei o que dizer mais além disso. Então, vamos ficar por aqui. Nos vemos no próximo vídeo de sábado, né, onde eu irei falar. Eu ainda não decidi se eu vou falar de Batman ou do fim de Dr. Stone, que o Dr. Stone acabou. Eu acho que eu vou falar de Dr. Stone, tô mais inclinado pra isso. Mas nos vemos no sábado. É nóis. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.